Louvado seja Deus para sempre. Bom dia, queridos, amados irmãos. Que Deus nos conceda um dia abençoado com a sua paz e com a sua graça. Oremos. Deus poderoso, majestoso, bondoso e soberano, na tua presença nós estamos reunidos como igreja. Queremos, Senhor, ouvir a tua palavra nesta manhã. Fala conosco, nos abençoe, nos dê, Senhor, o teu entendimento. Deus, que possamos, ó Deus, ter a compreensão do que o Senhor quer nos falar. Abençoe a pessoa que vai ministrar, seja com ela, fortalecendo e abençoando, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Façamos a leitura bíblica no livro de Provérbios, capítulo 22, do verso 1 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A recompensa da humanidade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O que semeia a injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres. Mande embora o zombador e com ele se irá a discórdia, cessarão as discussões e a vergonha. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, tem a amizade do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: o leão estará lá fora, serei morto no meio da rua. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. Palavra do Senhor para nós nesta manhã, muitos conselhos da sua palavra para cada um de nós. Que Deus nos abençoe agora, ouvindo louvores, hinos maravilhosos, cânticos espirituais, e em seguida mais um estudo bíblico. Fique na paz do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor.
cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem nessa manhã, dispostos a aprenderem um pouco mais da palavra de Deus. Nós estamos estudando a Epístola de Tiago e hoje nós vamos estudar mais uma perícope, que vai do capítulo 1, versículos de 19 a 27. Mas antes de nós começarmos a estudar, eu gostaria de convidar a amada igreja para orarmos. Oremos, irmãos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos reunimos nessa manhã de domingo, como igreja do Senhor, o qual o Senhor é a cabeça e nós somos os membros, todos importantes na formação do corpo, que é a igreja militante do Senhor aqui na terra. Enquanto nós ainda estivermos aqui na terra, o Senhor é a cabeça e nós somos o corpo militante, dispostos a aprendermos e ensinarmos mais e mais da sua santa palavra. Seja conosco nessa manhã, com cada um de nós, cada um nos seus lares, com as pessoas que estiverem conosco, com os nossos familiares, Senhor Deus. Nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos dê vontade, encha nosso coração de alegria diante da sua santa palavra e que essa motivação, essa alegria que vem do Espírito Santo nos leve a querer sermos úteis ao Senhor na divulgação do reino dos céus aqui na terra, levar luz, ser sal, fazer a diferença para todos aqueles que infelizmente ainda estão nas trevas, Senhor Deus. Esse é o desejo do nosso coração nessa manhã. Seja conosco. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar nossos estudos. Vamos começar lendo a palavra do Senhor, o texto de hoje. Carta de Tiago, capítulo 1, versículos de 19 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Palavra do Senhor. Nós, irmãos, somos uma geração privilegiadas como cristãos. Se nós formos estudar a história da igreja, desde os apóstolos até os dias de hoje, nós somos aqueles os quais têm mais informações, mais meios de aprender e conhecer a palavra de Deus. Porque nós temos, olha,
muitos tipos de Bíblias, muitas versões da Bíblia, várias linguagens da Bíblia, várias línguas da Bíblia, né? Então, para nós, encontram-se disponíveis várias versões da Bíblia Sagrada. Nossa única regra de fé e prática em diversos formatos e em mais de 2.500 idiomas. A Bíblia é o livro mais lido e mais divulgado em toda a Terra. Temos também outros meios de se estudar a palavra de Deus, de se aprender a palavra de Deus. Nós temos celular, tablet, computador, internet, que nós jogamos lá o que nós queremos estudar e nos aparecem várias fontes. É só nós selecionarmos aquela fonte que para o nosso entendimento, para a nossa doutrina é a mais correta e estudarmos. Também podemos aprender a palavra de Deus através dos recursos audiovisuais e da informática. Então, não temos desculpa de falar que nós não temos acesso, nós não temos como estudar a palavra de Deus. Nós somos privilegiados, nós temos vários meios. Temos também dicionários de estudo bíblico, atlas bíblicos, nós temos enciclopédias bíblicas que facilitam muito o nosso estudo. Então, qualquer texto da Bíblia que nós quisermos aprofundar, que nós quisermos estudar, nós temos muitos recursos. Nós temos hoje, não tem como a gente ficar na dúvida, mas eu não tenho quem me ensinasse. Hoje tem como a gente ser autodidata, sim, porque já prepararam estudos para nos favorecer, para nos ajudar, né? Então, o nosso problema em divulgar a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus não é falta de informação ou conhecimento. Na verdade, o que nos falta é uma dimensão prática que ofereça evidências concretas de nossa fé. O que compromete a nossa fé não é a falta de base teórica, mas a falta da prática do Evangelho. Essas escadas, né, simbolizam o quê? Nosso ir. Começar, subir o primeiro degrau e ir embora. Levar o conhecimento, praticar aquilo que nós aprendemos dentro da nossa igreja, na nossa escola dominical, com nossos pastores, com nossos presbíteros, com nossos diáconos, na televisão, através da Bíblia, dos vários tipos de Bíblia, através dos estudos bíblicos que nós já temos, comentários, dicionários, atlas, né? Nós precisamos, cheios da teoria, cheios do conhecimento, nós precisamos praticar, subir as escadas, sair para fora da igreja, praticar a palavra de Deus. A carta de Tiago é uma carta dura de se ouvir, de se ler, mas ela é uma carta pastoral, ela é uma carta que nos ensina como é que nós devemos ser, como é que nós devemos viver. E nós temos que obedecer, ela é a palavra de Deus. Amém? Todos concordam? Então, a Epístola de Tiago dedica preciosas instruções sobre essa questão de praticar a palavra de Deus da maneira correta, da maneira com que faça com que as pessoas se apaixonem por Jesus e não que fujam dos seguidores de Jesus. Amém, irmãos? Conhecer a palavra não é o objetivo maior. Para o apóstolo, para Tiago, o mais importante é que haja o quê? Conversão, mudança, face aos ensinos da palavra. Quando nós formos expor a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para alguém, essa palavra tem que gerar mudança, conversão nas pessoas às quais nós estivermos discipulando. Então, a questão central do texto, dessa perícope da carta de Tiago que nós lemos, refere-se à prática do Evangelho. Não basta apenas crer na palavra. Nós cremos que a palavra é a palavra de Deus, mas nós temos também que praticar
praticar o que Deus está nos ensinando através da sua palavra. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Duro, né? Mas muita gente só vai na igreja, ouve, sai de lá e se cala. Não pratica nada, não compartilha nada do que aprendeu e a vida continua do mesmo jeito, cometendo os mesmos pecados, vivendo no mundo da mesma forma que vivia antes, como todos do mundo vivem, não é? Eles estão enganando a eles mesmos, ou nós estamos nos enganando. No texto há 4 palavras-chave: palavra, lei, obras e fé. Então, nesse pequeno texto que nós lemos, tem essas 4 palavras-chave importantes para compreendermos bem o que nós estamos estudando e para praticarmos corretamente, conforme essas 3 palavras nos remete. Né? A palavra de Deus, a lei de Deus, as obras e a fé em Deus e em sua palavra. Vamos estudar, né, um pouco disso. Então, essas 4 palavras-chave, elas orientam todo o pensamento do apóstolo Tiago. Os seus escritos pretendiam alcançar cristãos dispersos em um mundo onde a presença e o testemunho deles poderiam gerar muitos frutos. Será que no mundo que nós estamos vivendo hoje, não é o mesmo mundo, não está vivendo a mesma situação que o mundo que o apóstolo Tiago vivia? Será que Deus preservou essa epístola para nós à toa? De jeito nenhum. Né? Então, os escritos dele têm que alcançar, o objetivo dos escritos de Tiago, que é alcançar cristãos dispersos em um mundo onde a presença e testemunho deles poderiam gerar muitos frutos, é o mesmo para nós. Nosso testemunho, né, tem que gerar muitos frutos. Então, o mundo precisa mais do que palavra, precisa ver os cristãos, precisa ver nos cristãos atitudes que façam a diferença, pois palavras apenas não convencem, nem ao mundo, nem a nós, e muito menos a Deus. Não adianta eu ser um grande orador, eu falar bonito e der péssimo testemunho, ser um péssimo exemplo para a comunidade onde estou inserida, para a minha comunidade de fé. Então, há alguns passos para a prática do Evangelho. Vamos ver quais são esses passos. Né? O primeiro passo é prontidão para ouvir. Primeira coisa que nós temos que fazer é ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Né? Não são poucos os que querem ministrar a palavra antes de ouvi-la. Para o apóstolo, é fundamental dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus. Então, quem quer ser um bom ministrador da palavra de Deus, primeiro tem que ouvi-la. E para ouvir a palavra de Deus, você tem que dedicar tempo, tem que parar, ouvir de novo, meditar na palavra de Deus. Né? O autor da nossa lição, da revista, ele fala que isso é semelhante a uma pessoa que quer se tornar um motorista, quer tirar sua primeira carteira de motorista. Antes de aprender a conduzir um automóvel, ela tem que aprender primeiro a parte teórica, que são o quê? As leis de trânsito, as normas de circulação, a forma como ela vai circular com o seu veículo em segurança, sem comprometer a sua vida, a vida dos outros. Não é assim? Então, só pode andar bem com de segurança depois que as conhece, quer dizer, as leis de trânsito. Isso demanda tempo e dedicação. Então, uma pessoa, quando vai se tornar um motorista, ela tem aulas práticas, mas tem primeiro as aulas teóricas. Porque a hora que ela pegar o veículo para praticar,
ela já conhece, ela já tem uma boa instrução sobre os locais onde ela vai circular e como, qual é a melhor forma, seguramente falando. Da mesma forma, tem que ser assim para aqueles que pretendem ministrar a palavra do Senhor. Tem que conhecer a palavra, tem que ouvir a palavra, tem que estudar a palavra, conhecer a palavra, conhecer as leis de Deus, saber como ele vai agir e, principalmente, ter fé naquilo que ele está fazendo, ter fé naquele ao qual ele está divulgando, sobre o qual ele está ministrando. A gente pensa que não, irmãos, mas tem muito pregador que não é crente, que não crê naquilo que faz. Infelizmente, engana a si mesmo, porque a palavra de Deus, ela é levada, ela é divulgada. Aqueles que creem, no coração daqueles que creem, ela vai cair e ela vai gerar bons frutos. Né? Ela vai crescer, ela vai vingar, não é assim? Então, é assim que tem que ser para ser um bom ministrador da palavra de Deus e principalmente um bom praticante da palavra de Deus. Primeiro precisa ouvi-la, depois conhecê-la, para depois praticá-la. Lá em Tiago 19 diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, mas prontos para ouvir. O segundo ponto é calma para falar. O segundo passo importante para aquele que quer praticar corretamente a palavra de Deus, para ter a motivação do Espírito Santo. Primeiro, ele precisa ter calma para falar. Lá em Marcos, capítulo 14, versículo de 60 a 62, diz assim: levantando-se o sumo sacerdote, no meio perguntou a Jesus: nada respondes ao que este dispõe contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Mesmo após ouvir, não se deve ser precipitado para ensinar. Primeiro, temos que ser alunos para depois nos tornarmos mestres. Jesus, o mestre por excelência, não se precipitava para responder aos seus inquiridores. Ele não se precipitou em responder, né, ao que o sumo sacerdote, né, perguntou. Né? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Jesus não se precipitou em respondendo, não é? O seu método, bastante didático por sinal, começava com perguntas e terminava com frases curtas e bem formuladas e sem pressa. Jesus pensava para falar. Ele não ia atropelando, porque a palavra, irmãos, mal falada, ela causa muito estrago. E não temos como buscá-la de volta, não temos como resgatar uma frase já proferida. Então nós temos que ter calma para falar. Um bom exemplo disso foi a experiência no Calvário, onde ele pronunciou apenas 7 frases, as quais ecoam até hoje. Eu coloquei aqui para nós lembrarmos, já que é estudo, já que é escola dominical, não custa a gente recordar, né? Então, as palavras mencionadas das 3 horas de treva, antes das 3 horas de treva. Primeiro, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 33, 34. A segunda, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Está lá em Lucas 23, 42, ele falou com o seu colega de crucificação.
mulher, eis aí o teu filho, e eis aí tua mãe. Mas João 19, 26, 27. Palavra mencionada no fim das 3 horas de trevas. Deus meu, por que me desamparastes? Em Mateus 27, 46 e em Marcos 15, 34. Palavras mencionadas depois das 3 horas de trevas. Tenho sede, João 19, 28. Está consumado, João 19, 30. E a 7ª, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus falava pouco, mas Jesus falava o que era necessário, o que era edificante, o que era importante. Então nós também não temos que ter pressa, irmãos, em falar. Temos que ter calma em falar, para falarmos o que é certo, na hora certa para a pessoa, na hora que ela precisa ouvir para crer em nosso Deus maravilhoso. Nós temos que ter tardança para irar, quer dizer, demorarmos para irar. Nós temos que ser pessoas iradas, né, que por qualquer coisa explode, por qualquer coisa apela, por qualquer coisa briga, né? Nós temos que ser tardio em irar, né? Mesmo a ira, que aos nossos olhos é considerada legítima, autorizada, precisa ser devidamente administrada para não ferir ou prejudicar as pessoas. Às vezes tem pessoas que são complicadas, são pessoas difíceis de conviver, são pessoas que pisam no nosso calo, mas mesmo para essas pessoas, mesmo nesses momentos, nós temos que ser tardio em irar. Tiago condena o temperamento irrefletido e descontrolado dos que, em nome da justiça, da verdade e até mesmo da palavra, acabam ferindo pessoas, ao invés de ajudá-las. Às vezes nós estamos diante de pessoas que não creem em Jesus, pessoas que não têm ainda esse privilégio de enxergar o Evangelho como nós enxergamos, não tem a visão de mundo que nós temos. E às vezes elas vão falar coisas que nós não vamos gostar. Mas mesmo nessas horas, nós temos que ter calmos. Nós temos que ser calma para falar, porque ao invés de ajudá-las, às vezes nós vamos falar palavras duras, palavras que vão machucá-las, que vai afastá-las cada vez mais do Evangelho, da mensagem que ela precisa crer para ser salva, para sair das trevas, para ter um encontro pessoal com Jesus. Amém, irmãos? Lá em Provérbios 17, 27 diz assim: quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Então, quem retém as palavras, não é o que muito fala, né? Que muito fala que é conhecedor, que retém o conhecimento. Não é o sereno de espírito que é inteligente, não é aquele que tem que ficar autoafirmando, falando, sendo maior, se tornando maior e melhor que os outros. Não há necessidade disso. Não é isso que tem que ser, né? Então, quem retém as palavras possui conhecimento, ouve mais, compreende mais, ajuda mais o próximo. E o sereno de espírito, calmo, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, é que é homem de inteligência. Lindo esse provérbio. Se nós conseguirmos incorporar essa mensagem em nossos corações, em nossa vontade, vamos ser homens inteligentes e de muito conhecimento. Eclesiastes, capítulo 7, versículos 8 e 9 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresse a irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então, aquele que ira fácil tem a ira abrigada no seu íntimo. E não é isso que nós temos que ter enraizado dentro de nós, né? Nós temos que ser calmos, serenos, né? Tardio em irar-se. Não vamos deixar que a ira, o temperamento,
nos domine e nós percamos a razão. Deixemos de ser úteis às pessoas às quais Deus manda para que nós cuidemos delas. Amém, irmãos? 1.4. O acolhimento da palavra, um dos passos para se praticar bem, para se ministrar bem também a palavra de Deus. Tiago 21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a palavra de Deus, uma vez que ela é ouvida, uma vez que ela é compreendida, uma vez que nós dediquemos tempo para estudá-la, para meditar, e entender, compreender com a ajuda do Espírito Santo que a palavra nos deu, uma vez que ela já é implantada em nós, ela nos livra de toda maldade, né? Porque ela é um bálsamo que limpa, que ameniza essas maldades, que tira essas vontades de fazermos maldade que já está no ser humano pelo pecado, que nos foi imputado pelo pecado de Adão. Então, essa palavra poderosa é que vai salvar a nossa alma. Então, vamos nos libertar das maldades, vamos nos despojar das impurezas. A palavra já implantada, ela precisa ser acolhida e processada. Ser salvo ou alcançado pela palavra não é o fim, mas o começo da vida com Deus, tal qual anunciou o profeta. Qual profeta? O profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, ele diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, Deus é o nosso Deus, nós somos o povo de Deus. Então, a palavra de Deus, as leis de Deus já estão cravadas em nossos corações. Então, nós precisamos apenas praticá-las. Então, a palavra que se encontra na mente deve alcançar o coração, que envolve o que? A vontade, tornando-se parte de nós mesmos. Para isso, ensina Tiago. Ele diz: é preciso despir-se de toda maldade. É preciso abrir-se para Deus e, através da ação do Espírito Santo, remover toda a maldade que prejudica nossa comunhão com Deus, com os irmãos, e atrasa o nosso crescimento espiritual. Amém, irmãos? O quinto e último passo que nós precisamos praticar, dar para sermos praticantes da palavra de Deus, para sermos bons ministros da palavra de Deus, bons divulgadores, para sermos usados da forma correta pelo Espírito Santo de Deus, é a prática da palavra. Praticar a palavra de Deus. Lá em Tiago 1, 22, 25, fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e dela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Coisa bonita, né? Esse será bem-aventurado no que realizar. Os que ouvem e não praticam a palavra sofrem de uma ilusão perigosa e fatal.
pois estão enganando a si mesmos. Somos chamados a ser operosos e perseverantes na prática do Evangelho. Jesus ensina. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a guardam. E aquele que guarda a palavra de Deus, eles vão ser operosos e perseverantes na prática do Evangelho. Lá em Romanos 2,13, porque os simples ouvidores da palavra não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A importância que é nós praticarmos a palavra de Deus. Então, o que falta para os leitores da Bíblia é a obediência. Porque, segundo Calvino, a obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Então, irmãos, essa foi a nossa aula de hoje, parte 1. Na próxima semana nós vamos continuar falando do mesmo assunto, porém com a parte 2. Vamos estudar mais um pouco sobre essa perícope da carta de Tiago. Tem coisas mais importantes ainda para nós aprendermos a sermos pessoas agradáveis a Deus, pessoas que em tudo que nos propusermos a fazer, teremos vitórias, seremos os bem-aventurados que ouvem a palavra e as guardam e as praticam. Que essa semana seja uma semana diferenciada, que tudo que nós aprendemos até aqui nos faça mudar de direção, nos faça subir os degraus daquela escada, que nós mostramos no começo da aula. Aquelas são as escadas que nós temos que galgar degrau por degrau, dia após dia, estando cada vez mais próximos de Deus, preparados e aprovados, sabendo, conhecendo a sua palavra e com muita vontade, muito desejo de sermos obedientes, de sermos praticantes, de obedecermos a tudo que a Bíblia nos ensina, tudo que Deus quer de nós, quer que façamos, e ser do jeito que Deus quer que nós sejamos. Amém? Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos nos encontrar à noite, aqui nesse mesmo canal, para mais um culto de adoração ao nosso Deus grande, maravilhoso, Deus de amor, Deus que nos ama de tal forma que Ele nos orienta na sua palavra, para que nós não nos percamos, para que nós sejamos salvos em Cristo Jesus. Amém? Fiquem com Deus.